Então você é rei. Tu dizes que eu sou rei. De fato, para isso nasci, para testemunhar da verdade. Os que são da verdade me ouvem. Respondeu Pilatos para Jesus: O que é a verdade? Nós estamos falando aqui de um diálogo entre Jesus e Pilatos. Jesus foi traído e entregue pelo seu próprio povo a Pilatos para ser condenado. E nessa conversa, ao invés de Jesus fazer a sua defesa, Jesus conversa com Pilatos sobre quem ele é. Pilatos, como todo o povo, o pensamento grego da época, discutia e pensava muito sobre o que é a verdade. E também fala e também comenta que Jesus é rei. E Jesus diz: Tu dizes, de fato, para isso nasci e para isso eu vim ao mundo. E aí ele não fala sobre ele ser ou não ser rei, mas ele fala sobre ele testemunhar da verdade. A verdade é uma pessoa nas Escrituras, é Deus. E ele se encarna, se faz homem entre nós. E esse Deus que agora está entre os homens não é apenas a verdade encarnada, como se faz a voz da verdade, pois ele diz: Eu vim testemunhar da verdade. Não só Jesus finalmente é essa voz encarnada, mas os profetas testemunharam de Jesus. E os apóstolos, depois os profetas, testemunharam a respeito da verdade. E essa verdade, após ser anunciada, ela traz luz a todos, mas aos que conhecem a verdade ou são da verdade, ela traz luz que salva. Aos que não conhecem e não são da verdade, ela traz condenação, luz para condenação. Parece estranho isso, mas veja que depois desse diálogo de Jesus com Pilatos, após Jesus dizer que ele é testemunha da verdade e quem é da verdade ouve a verdade, Pilatos pergunta: O que é a verdade? Imediatamente após Jesus falar, Pilatos parece que não entendeu nada do que Jesus falou. Ele não captou a voz de Jesus, a verdade que Jesus anunciou. Mas também ele não foi capturado pela verdade de Jesus. Me parece que é alguma coisa semelhante à criança que está no ventre da mãe e vem ao mundo, e ela vem à luz. Ela nunca viu a mãe, não conhece nada da vida, não sabe nada da vida. Entretanto, a voz da mãe falando com ela durante a gravidez e no seu processo de desenvolvimento criou nela essa percepção de que a voz da mãe está dentro dela. É como se ela gravou dentro dela, mesmo sem perceber e sem saber, essa voz da mãe. E quando vem ao mundo e vem a luz, vem ao sofrimento, vem à vida, vem ao impacto do ar frio, vem ao impacto de estar pelado, sem roupa, vem ao impacto da fome, da necessidade da vida, o que acalma ela é a voz da mãe, é o cheiro da mãe, é o que a mãe produz para ela. Interessante que me parece que Jesus, quando fala que quem é da verdade ouve a ele está falando de alguma coisa que pessoas que não sabem têm, e essa verdade é despertada dentro deles quando ouve a voz da verdade. Por isso Pilatos não reconheceu a palavra do Senhor Jesus, porque ele não era da verdade. Mas por isso que pessoas como a samaritana, como a mulher que quebrou um vaso de óleo e derramou aos pés de Jesus, uma mulher que tinha uma vida duvidosa, uma vida moral duvidosa, e tantos outros, né? Como Zaqueu, o cobrador de imposto publicano, eram pessoas que desejavam a verdade, mas buscavam por caminhos errados. Mas quando ouviram a verdade, foram capturados pela verdade. Diferente de muitos religiosos que tinham a verdade escrita na mão,
mas não eram capturados por essa verdade e nem capturavam, né, nem percebiam essa verdade, como muitos religiosos da época, aliás, os que levaram Jesus a ser crucificado. Esse mês nós estamos falando sobre esse tema, a voz da verdade. Há muitas vozes, perdão, sendo anunciadas na nossa sociedade. E são vozes que se apresentam como a verdade, mas é uma verdade que não liberta. É uma verdade que escraviza, é uma verdade que afasta de Deus, é uma verdade que apenas materializa, reforça o conceito da materialização, do materialismo, perdão, do cientificismo, da racionalidade. E como temos dito já ultimamente, glória a Deus pela razão, glória a Deus pela racionalidade, glória a Deus pela ciência, mas que triste que tudo isso não é a verdade que liberta. É uma verdade que nos serve para aliviar o sofrimento da vida, mas não para trazer sentido à existência e nem para nos libertar finalmente como filhos de Deus. Quem é da verdade, ouve a verdade. Nesses dias nós estamos comemorando também a Reforma Protestante, dia 31 de outubro fazemos essa comemoração. E também em função disso trabalhamos o tema A Voz da Verdade. Os reformadores sintetizaram a verdade em 5 solas ou 5 somentes. E fizeram isso como uma ferramenta didática para ajudar aqueles que ouviam a pregação de todos, inclusive da Igreja Romana, ajudá-los a identificar o que é a verdade. E eles sintetizaram em 5 solas, que são 5 somentes. Solas no latim, né? No português são somente. Solus Christo, somente Cristo. Sola fide, somente a fé. Soli Deo glória, somente a Deus glória. Sola Escritura, somente a Escritura. E sola gratia, somente a graça. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus glória. Esse é um resumo, a síntese do pensamento que protestou contra os ensinos deformados, distante das Escrituras, apresentado pela igreja da época. Hoje não mudou. A igreja, em alguma medida, tem se afastado das Escrituras novamente. O seu novo encanto agora é a ciência. E essa ciência tem servido inclusive para reescrever e reinterpretar a Bíblia. E a palavra de Jesus, que é a verdade, hoje se amolda aos pensamentos da nossa sociedade moderna e às ferramentas da ciência que dão novos métodos de interpretação, transformando totalmente o que nós aprendemos com os profetas, com Jesus mesmo e com os apóstolos. Esse mês nós nos dedicamos a pensar sobre esse assunto e levar você a pensar sobre isso. Leia o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, lá no capítulo 18, nesse diálogo com Pilatos, você vai perceber melhor sobre esse assunto da verdade. Nossos irmãos estão preparando devocionais para falar sobre esse assunto. Nosso irmão Dimas pregou domingo falando sobre esse assunto. Se você não ouviu, entra lá no canal do YouTube da Comuna e ouça a preleção. Você vai sair muito enriquecido. Deus te abençoe, que a voz da verdade continue trazendo libertação a nós, em todos os aspectos da nossa vida e nos conduzindo a esse caminho de luz. Um beijo grande, uma semana de paz, um mês cheio de verdade e libertação para todos nós.